não deu tempo de abraçar todo mundo, no final do culto você espera um pouquinho, abraça seu irmão, dê ele uma palavra de vitória, um abraço. É importante que a gente tenha esta comunhão com os nossos irmãos, amém? Irmãos, muito bom estar aqui essa noite, tendo essa oportunidade de estar ministrando uma palavra ao qual Deus colocou no meu coração, nos nossos corações, que nessa noite você seja exortado, impactado, restaurado pela palavra viva, que é a palavra de Deus, amém? É um privilégio nós podemos estar aqui para falar de Deus. É muito bom, A gente está falando do amor de Jesus, falando da sua palavra, podendo estar compartilhando um pouquinho da palavra de Deus. É um momento no qual Deus fala muito comigo, em especial, não sei como é com vocês, quando vocês vão ministrar, mas assim, Deus fala tremendamente, primeiramente comigo, para que depois eu possa estar ministrando para vocês, amém? A palavra de hoje, como vocês, acho que a maioria aí viu, quem está nas redes sociais da igreja, no grupo, a palavra hoje é sobre aliança. Com a gente, amém? Então abre sua Bíblia aí em Ezequiel, capítulo 16, versículo 60. Ezequiel, capítulo 16, versículo 60, amém? Cá. Aleluia. Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga espera aí. Opa, peraí. A palavra de Deus diz assim, Ezequiel 16:60. Contudo, eu me lembrarei da aliança que contigo fiz nos dias da tua juventude. Estabelecerei contigo uma aliança eterna. O 62. Estabelecerei a minha aliança contigo e saberás que eu sou o Senhor. Amém? Essa palavra aliança é uma palavra que a gente sempre está falando, ela aparece 299 vezes na Bíblia. Então, assim, vamos ler todas essas vezes que essa palavra lá aparece na Bíblia hoje aqui, viu? Então, prepara aí a Bíblia aí que vamos ler bastante. Estou brincando, irmãos. Não quero tomar muito seu tempo, amém? Mas Deus falou muito forte no meu coração sobre essa palavra de aliança. Espero que a Helena está trazendo água para mim aqui. Minha filha, glória a Deus. Papai é apaixonado por você, viu? A última vez que eu ministrei aqui, eu ministrei sobre o amor, primeiro amor. E eu estava falando sobre essa relação de amor que a gente tem com o nosso cônjuge e tudo. E a Poliana trouxe um copo d'água. Eu brinquei, nossa, por isso que eu sou apaixonado por você, meu amor. E a Helena falou assim, pai, a próxima vez que o senhor for me pregar, eu quero levar água para o senhor falar que o senhor é apaixonado por mim. Aí ela veio aqui com vergonha, amém? Fica até um gancho, para a gente ver o tanto que nossos filhos, ele repara, nas coisas que a gente faz, o modo que a gente trata, um ao outro. Então, assim, isso aí é muito importante. Irmãos, o que é uma aliança, Quando a gente fala de aliança, o que nos remete? A um trato, A um combinado, a um pacto. Nós temos entre duas ou mais pessoas, A aliança, ela nos retrata sobre um pacto. Quando nós casamos, a gente fala de aliança, a gente lembra muito desse objeto, que nós casados, a maioria aí, eu creio que sim, usa para simbolizar e externar a nossa aliança que nós temos com o nosso cônjuge, com a esposa, com o marido, Então, assim, é uma forma da gente mostrar para as pessoas lá fora, para as pessoas que às vezes não nos conhecem, que a gente tem um dono, pastor? Isso aqui é aquilo ali tem dono. Mas o mais importante não é a gente mostrar, externamente com a aliança, que nós temos uma aliança com a pessoa, Assim como a nossa aliança, a aliança que Deus tem para conosco, tem com a gente, fez com a gente. O mais importante, além da gente externar que nós temos aliança com Deus através de uma confissão de fé, através do batismo, também que é uma confissão de fé, através assim, de falar, eu sou cristão, eu sou crente. O mais que importa para Deus
com a aliança que a gente tem com Ele é a nossa fidelidade. Assim como no nosso relacionamento, né, a gente ser fiel é algo assim, extremamente importante e trivial, o nosso relacionamento com Deus também é assim. A nossa fidelidade diz muito sobre a aliança, sobre o pacto que nós temos com Deus, sobre a aliança que Deus fez com a gente. E a palavra de Deus, como eu falei para vocês, em 299 vezes fala sobre aliança. Essa palavra aliança aparece na Bíblia. E esse foi o plano inicial de Deus, em fazer uma aliança comigo e com você. Desde o início, antes da eternidade, Deus já queria ter uma aliança comigo e com você. Ele se iniciou lá em Adão e Eva, começou lá com a aliança. Eu fiz algumas anotações aqui, vou estar passando rápido aqui para a gente não perder, não delongar muito. Mas assim, em toda a história, do Antigo ao Novo Testamento, Deus, Ele trabalha com alianças. Ele trabalha com pessoas, com aliança com Ele. Era o plano inicial de Deus. E ali em Adão e Eva nós vemos a aliança da criação, o qual Ele fez uma aliança com Adão e com Eva para que ali Ele iniciasse o plano dele. Porém essa aliança foi quebrada. E Deus ele não parou por ali, Ele continuou. Teve aliança com Noé. Nessa que eu quero que a gente lê lá em Gênesis 6, versículo 8, que é a aliança da preservação, amém? Gênesis capítulo 6, versículo 8. Gênesis 6, versículo 8, amém? Então, é 8, desculpem. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. São essas as gerações de Noé. Ele era um homem justo e íntegro em sua geração. Noé andava com Deus. Gerou Noé 3 filhos, Sem, Cão e Jefé. A terra, porém, estava corrompida diante de Deus e cheia de violência. Viu Deus que a terra estava corrompida, pois todas as pessoas haviam corrompido a sua conduta sobre a terra. Pulo lá para o 18. Contigo, porém, estabelecerei a minha aliança. Entrarás na arca, tu e contigo os teus filhos, a tua mulher e as mulheres dos teus filhos. A história de Noé, creio que todo mundo conhece. Aqui, dando um breve resumo, a terra estava corrompida, eu imagino que é mais ou menos como está nos dias de hoje. E ali Deus, vendo que estava corrompido, e achou justo Noé. E fez uma aliança com Noé. Essa aliança, ele falou: Noé, porém estabelecer contigo a minha aliança. Entrar na arca você, sua esposa, teus filhos e as esposas dos teus filhos. Ele poupou a família de Noé. Isso que eu acho interessante. A palavra de Deus diz que Noé era justo, que Deus fez uma aliança com Noé, e através da justiça que havia em Noé, dessa aliança que Deus fez com Noé, Ele salvou não somente a vida de Noé, mas de todos os seus familiares. Eu creio que a aliança que Deus faz comigo, irmão, e com você, não é somente para nós, não é somente para terminar em nós, ficar em nós. Nós devemos o quê? Passar esta aliança em geração para que nossos familiares, nossos filhos, nossos amigos também sejam salvos. A nossa aliança ela é muito mais além, para com a aliança somente minha e com Deus, para que eu seja salvo, mas para que toda a nossa família, toda a nossa geração, toda uma cidade, um bairro, o seu serviço também, ele seja salvo, para que a justiça de Deus seja feita através da sua vida, para que você se mantenha firme nessa aliança, fiel na aliança que Deus fez contigo, amém? E Deus continuou com a sua aliança através de outros homens da Bíblia, como Abraão, a aliança da promessa. Deus prometeu a Abraão que ele seria pai de multidões, que através da descendência de Abraão, Jesus nasceria. E Abraão creu nessa palavra. A gente conhece Abraão como o pai da fé, sobre a fé dele que ele continuou, que ele perseverou. Mas eu creio também que Abraão sabia com quem ele tinha feito uma aliança.
Ele sabia da promessa, da aliança, do pacto que ele tinha feito com Deus. Ele sabia que Deus não iria falhar com ele. Quando ele estava indo ali para o monte com seu filho Isaac, eu tenho certeza que esta aliança que ele fez com Deus foi o que fez ele perseverar, fez ele acreditar e ter fé, que ali no último momento Deus iria agir, que Deus iria se levantar, amém? E a gente vai mais, né? Moisés, né, tinha ali a aliança da lei, foi uma das primeiras alianças também, uma aliança forte que Deus fez, para que através dos seus 10 mandamentos, o povo cumprisse aquela aliança, né, e andassem em reta justiça. Mas o povo, mais uma vez, virou-se para Deus naqueles dias, né? E não cumpriu essa aliança. A palavra de Deus diz que aquele que cumprisse essa aliança dos 10 mandamentos seria próspero, né? A família seria abençoada, bênção sem medida sobre a vida deles. Mas o povo, mais uma vez, quebra essa aliança. Assim como muitas das vezes eu e você, a gente também quebra essa aliança. Por não ser fiel àquilo que Deus confiou em nossas mãos, por muitas das vezes não agir da maneira correta, né? não fazer as coisas da maneira que Deus gostaria que nós fizéssemos, amém? E chega até Jesus, amém? Esta aliança também vai para o Novo Testamento. Abra sua Bíblia em João capítulo 2. Não, desculpa. Abre primeiro em Mateus 26. A aliança, a nova aliança, né? Através do sangue de Cristo Jesus, amém? Glória a Deus. Mateus 26. Mateus 26, versículo 27. Amém? Então ele tomou o cálice, tendo dado graça, deu aos discípulos, dizendo: bebei dele todo, isto é meu sangue, o sangue da nova aliança, que é derramado por muitos por perdão dos seus pecados. Amém? Então essa é a nova aliança, que foi feita através do sangue de Jesus. Todas as vezes que nós ceiamos, né? Eu estava até, não estava preparando essa palavra, eu lembro que eu falo toda vez, né, na Santa Ceia, quando eu vou beber o cálice da nova aliança, eu falo assim: Deus, renova a sua aliança comigo. Religa, né? Renova a nossa amizade. É como se, não que caso isso acontece, né? Mas assim, quando eu vejo alguém que não participa da Santa Ceia, por qualquer motivo que seja, meu coração ele se entristece. Porque eu creio que a ceia do Senhor é para todos. E quando você, por qualquer motivo, você nega o sangue de Jesus, é como se você estivesse falando que não há aliança entre você e Deus. Que não há como restaurar a sua amizade. Que seus pecados são maiores do que a sua amizade, a aliança e o pacto que você tem com Deus. Por mais que nós falhamos, pecamos, às vezes até inconscientemente, isso não nos afasta da aliança de Deus. Se Jesus viesse aqui hoje em Vazante, fizesse um banquete, ele não deixaria ninguém de fora, irmão. Ele chamaria todos para participar com ele. Por mais que às vezes você está pensando: não, mas fulano não, até esse fulano que você está pensando aí, Jesus ia chamar ele também. Não ia ficar, né? Deus não faz exceção de pessoas. Então quando eu acho que meus pecados é maior do que o sangue de Jesus, que o pacto da aliança, eu estou dizendo que não há comunhão entre eu e Cristo. Então Jesus veio para que essa nova aliança se cumprisse em mim e você. Não mais as leis, mas a aliança que foi feita pelo sangue de Jesus. Então quando eu falo que muitas das vezes nós começamos a quebrar essa aliança, né, não cumprir os requisitos dessa aliança, às vezes até mesmo como num casamento, que você tem ali as coisas que você tem que fazer, os seus deveres, né, como cônjuge, como esposo, como mulher, e você começa a quebrar algumas regras, né, da sua aliança com sua esposa, assim como você faz com Deus. Vale a pena a gente lembrar que nossa aliança com Deus, nosso pacto com Deus não é um pacto qualquer, não é um objeto que nós usamos aqui no nosso dedo.
É uma aliança que foi feita através do sangue de Jesus. Pelo sangue derramado na cruz, pelo sacrifício de Jesus, pelo plano inicial lá antes da eternidade, onde Deus já queria que nós tivéssemos uma aliança com Ele, para que o teu povo fosse povo escolhido, nação santa e eleita. Através desta aliança, Ele entregou o seu único filho, para que com um pacto de sangue, a aliança de sangue feita, como nós lemos aqui, eu e você pudesse ser salvo. Então a aliança que Deus fez comigo e com você não é qualquer aliança, é uma aliança do sangue de Jesus, amém? Então é muito importante que eu e você entenda isso. Comece a entender que a nossa aliança foi feita através do sangue de Jesus. E Deus, Ele trabalha com alianças. Como a gente já viu que desde o início, era o plano inicial de Deus trabalhar através de alianças. Nós trabalhamos hoje, em todo lugar que você vai, você tem um tipo de aliança, aliança conjugal, no seu serviço você tem algum tipo de aliança. E quando você quebra alguma regra desse contrato que você tem, você sabe que não é certo, Então, assim, com Deus é a mesma coisa. E Ele quer que eu e você, dia após dia, renove essa aliança com Ele. Se por algum motivo você pensa que não tem mais aliança com Deus, que não é possível mais ter essa aliança com o Senhor, através do sangue de Jesus, como já falei aqui, nós temos livre acesso ao Pai. Através do Filho, do sangue derramado na cruz, nós temos livre acesso ao Pai, para que essa aliança ela seja restaurada todas as vezes que for necessário. Para que essa aliança não seja perdida, para que você não perca esse pacto. Nós somos a igreja, nós somos a noiva de Cristo. E Deus espera uma noiva madura, uma noiva saudável, uma noiva revigorada, uma noiva que esteja preparada para receber o noivo, para receber Cristo Jesus. Lá em João, não precisa abrir, mas lá em João capítulo 2, versículo 1, relata o primeiro milagre de Jesus, que foi num casamento. No casamento aconteceu o primeiro milagre de Jesus, porque Jesus trabalha com aliança. Desde o início, começou também com um casamento, e o primeiro milagre de Jesus foi no casamento. E quando eles estavam ali, acaba o vinho, Maria chega e fala para Jesus, porque naquela época era algo assim, desonroso, humilhante para a pessoa, se acabasse o vinho ali durante o casamento. Jesus então chama ali os seus discípulos, chama ali o pessoal que estava trabalhando naquela festa, pede as talhas para que ele enchesse elas de água. E ele faz a transformação da água em vinho. Chama o mestre Sala e fala para ele levar aquele vinho até aquelas pessoas. E as pessoas ficam maravilhadas, porque eles serviram o melhor vinho no final. Aqui remete o seguinte, meus irmãos: o vinho velho, a velha aliança, ela desvanece. A glória de Deus, ela é desvanecente na velha aliança. Mas Deus vem para mostrar que o vinho novo, ele não acaba. Que o vinho novo, ele é melhor. Que a nova aliança que Ele tem comigo e com você é melhor. Que a glória da segunda casa será maior que a primeira. Então Jesus mostra que através desse primeiro milagre, o pacto da aliança que Ele tem comigo e com você. Através do seu sangue, mostrando que a glória dele não irá apartar de nós, que com o pacto da aliança que nós fizemos com ele, a glória de Deus será eterna, porque através do Espírito Santo de Deus, nós temos acesso à glória de Deus em todo tempo, em todo lugar. Aonde você estiver, o Espírito Santo de Deus está com você, irmão. E como eu disse, o pacto da aliança desde a eternidade, Deus tinha um plano perfeito para me salvar e salvar você. E por mais que, a gente voltando a falar aqui, usando como exemplo, o relacionamento, o casamento, por mais que muitas das vezes eu falhe com a minha esposa e ela possa falhar comigo, por mais que muitas das vezes a gente vê que em todos esses pactos, essas alianças que Deus fez ao longo do caminho, pessoas a qual Ele escolheu falhou com Ele. O que eu aprendo lendo todas essas histórias, vendo todas essas alianças que Deus fez, é que Deus não falha. Eu posso falhar, meu irmão, você pode falhar, mas a aliança que nós fizemos com Deus, por parte de Deus, Ele não falha, Ele é fiel.
E o plano dele ele é perfeito, ele vai se cumprir na minha vida e na sua vida. Se por algum momento, algum momento difícil, descontentamento, algo que você tem passado, você acha que a aliança que você tem com Deus, ela se rompeu, ela se quebrou, meu irmão, eu te falo que foi por sua parte. Porque pela parte de Deus, Ele continua com o mesmo plano, Ele continua do mesmo jeito. Deus não falha com as suas alianças. Deus, quando Ele faz uma aliança comigo e com você, Ele é fiel até o fim. Ele é fiel até o fim. Basta que eu e você se posicione da maneira correta. Sempre lembrando, irmão, que as promessas de Deus, elas são condicionais na nossa vida. Elas dependem de uma condição. O amor de Deus ele é incondicional. Não importa o que eu faça, o que você faça, Deus vai continuar nos amando. Mas as promessas de Deus, elas são condicionais em nossas vidas. Ela depende de uma condição. Depende de um posicionamento meu e seu, para que essa aliança continue. A gente vê o exemplo naquele versículo em 2 Crônicas, que diz: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e converter dos seus maus caminhos, então eu virei do céu, perdoarei os seus pecados, sararei a vossa terra. Ela é condicional, é se meu povo se humilhar e orar e converter dos seus maus caminhos. Se eles não fizerem isso, né, a parte B do versículo ela não se cumpre. Ele não vai ouvir do céu, ele não vai perdoar os pecados, não vai sarar a terra. Nós precisamos entender que a nossa aliança com Deus, as promessas de Deus na nossa vida, elas só não dão certo se eu e você não cumprir os requisitos da aliança. Se eu e você, nós não entendermos o que Deus tem para fazer na minha vida e na sua vida. Esta é a aliança que Deus quer que nós tenhamos com Ele. Uma aliança de redenção. Uma aliança de amor. Uma aliança que veio para nos transformar. É a nova aliança, é o nascer de novo. A glória da segunda casa é maior do que a primeira. A palavra de Deus diz lá em 2 Coríntios, se eu não me engano, que a glória de Deus na nova aliança é maior do que na velha aliança. Porque na velha aliança, pastor, Moisés tinha que subir ao monte, né? Ficava ali, a glória de Deus vinha. Quando ele descia, ele tampava o seu rosto para que, né, estava reluzente ali. E ela ia desvanecendo, ele ia perdendo aquela glória. E a palavra de Deus em 2 Coríntios, o apóstolo Paulo fala: não será maior agora a glória da nova aliança, porque ela não é mais desvanecente, ela age de dentro para fora. O Espírito Santo de Deus, ela age em nossa vida de dentro para fora. E a glória de Deus, nós temos livre acesso a ela, amém? Basta eu e você buscar e ter intimidade com Deus e crer nesta aliança, o qual Deus fez comigo, através do sacrifício de Jesus. E uma coisa que a gente tem que deixar bem claro, irmão, e ter isso bem claro na nossa mente, mais uma vez, é que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Então todas as promessas, todo esse pacto, toda essa aliança que Ele fez comigo e com você, ela vai se cumprir. Apenas creia, confie e continue nos caminhos do Senhor. E continue crendo na palavra, guardando essa palavra dia e noite, que as promessas de Deus, a aliança de Deus com você, ela vai continuar. Deus não muda o seu plano. O plano de Deus continua o mesmo, de ter uma aliança comigo e com você. Nós somos a noiva de Cristo. E repita, irmãos, Ele espera uma noiva madura. Nós temos visto os últimos acontecimentos. Não é hora mais de nós brincarmos de ser cristão. É hora da gente se posicionar como noivas maduras. Quando você vai casar, irmão, você não espera casar com uma criança, com um adolescente. Você espera casar-se com uma pessoa madura, preparada. E é isso que Deus quer. Esta aliança
É uma aliança que Deus faz com a noiva preparada, com a noiva ativa. Nós falamos Maranata, Maranata, mas será que nós estamos preparados mesmo para a vinda do Senhor? Será que nós estamos preparados? Esta é a palavra que eu queria deixar para vocês hoje, irmãos. Uma palavra breve. Apenas confie em Deus. Apenas confie na aliança que Deus tem com você. Se algum dia, irmão, mais uma vez, se algum dia você chegou a pensar ou está pensando que não há mais jeito para a sua vida, que não tem mais aliança, que não tem como restaurar essa aliança com Deus, irmão, tira esse pensamento da sua cabeça. Deus está sempre à porta. O noivo está sempre te esperando para restaurar a aliança com o teu povo, para restaurar a aliança com a sua igreja. Você é a igreja de Cristo. Não se esqueça disso, irmão. Não se esqueça que você é filho de Deus e que Ele não abre mão de você. Pastor Júlio fala isso sempre, né? Deus não abre mão de você, e é verdade. Basta que você dê o primeiro passo. Basta que você continue buscando, continue a buscar a face dEle. A intimidade é algo, eu sempre costumo dizer, é algo que ninguém pode roubar de você. É a sua intimidade com Deus. É você no seu quarto, oração, devocional. A sua intimidade com Deus, irmão, ninguém te rouba. É algo você e Deus. Então, continue a buscar. Se você acha que essa aliança foi rompida, irmão, essa é noite de restauração. De você religar, de restaurar a sua amizade com o Espírito Santo, de restaurar a sua aliança com Deus, para que Ele cumpra o propósito dEle nas suas vidas, amém? Eu gostaria de chamar aqui o pastor Júlio, para que ele possa fazer uma oração, amém? Para que ele possa orar